Olá pessoal, bom, dando continuidade, né? Hoje a aula é sobre leis de Newton, corresponde ao módulo 8 e a página 143. Bom, a gente está falando de física, né? Então o Newton, ele foi o fundador da ideia, né, digamos assim, que estabeleceu a lei gravitacional. Por quê? E isso tem até uma homenagem feita com esse selo da maçã, que através da observação, quando ele vê uma maçã cair, ele percebe que existe uma lei que leva tudo que está no alto para baixo, para a superfície. E isso, com o passar do tempo, ganhou-se o nome da Lei da Gravitação Universal. E essa lei, né, foi graças a ela, né, que permitiu o entendimento das relações entre forças de atração de planetas, né, e os astros, porque o que mantém eles unidos? Foi a partir dessas primeiras ideias dele que foi possível isso. Então, com isso, foi possível, né, prever trajetórias que futuramente levariam o homem a orbitar o planeta e também conduzi-lo até a Lua. Então, graças a essa pequena observação de uma maçã caída, que o Newton pôde contribuir para que todo o avanço da física em relação à gravidade e força gravitacional pudesse ter avançado. Bom, aí a gente tem as leis de Newton. Falando da primeira lei de Newton, vamos imaginar, todo mundo está num ônibus, o ônibus está numa certa velocidade e de repente esse ônibus freia. O que vai acontecer com as pessoas? Exatamente, elas vão ser lançadas para frente, ou seja, elas vão continuar o movimento inicial que o ônibus estava executando. Por quê? Porque elas estavam, né, na mesma velocidade que o ônibus estava. Quando o ônibus freia, as pessoas não freiam, então elas mantêm a velocidade que elas estavam ali dentro do ônibus. O mesmo pode ser observado, né, e ocorrer com um cavalo. O cavaleiro está correndo e por algum motivo o cavalo para, surge uma barreira. Então, o cavalo parando, o cavaleiro mantém o movimento. Por quê que eu estou falando isso? Porque aqui a gente vai entrar na primeira lei de Newton, tá? E essa lei de Newton, ela diz o seguinte: todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante atue sobre ele. Ou seja, todo corpo está em repouso ou em movimento retilíneo, a não ser que uma força impeça, né, que ele continue daquela forma. Então, todo o corpo livre da ação, né, da força, onde não tem força atuando, a força é zero, está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Nossa, que estranho. Se não tem nenhuma força, eu posso estar em repouso, mas eu posso estar em movimento? Sim, porque tudo isso vai depender também do referencial. Então, olha só, esses dois indivíduos que estão no ônibus. O ônibus está, vamos imaginar, a 90 quilômetros por hora. Então, essas duas pessoas, elas também estão a 90 quilômetros por hora porque elas estão dentro do ônibus, tá? Se o ônibus freia, ou seja, existe uma força impedindo os 90 quilômetros por hora e faz esses 90 cair, por exemplo, para 60, para 50, o que vai acontecer? As pessoas que estão dentro do ônibus, elas vão manter a velocidade inicial, que era o 90. Então essa força que está impedindo, ela está impedindo o ônibus de continuar, o freio está impedindo o ônibus de manter a velocidade. Só que as pessoas que estão lá dentro, elas estão continuando porque um corpo em repouso permanece em repouso, né? Ou ele está em movimento retilíneo uniforme. No caso, parecia que eles estavam em repouso, mas eles também estão em movimento retilíneo uniforme, por isso eles são lançados para frente, certo? Bom, a segunda lei, então, por exemplo, aqui tem a questão da corrida, né? Os atletas exercem a maior força possível para adquirir o máximo de aceleração. Então, por isso que tem aquelas estruturas que os atletas colocam o pé e é como se eles empurrassem essa estrutura para eles irem à frente. E por que existe isso? Porque tudo que acontece com a força acontece com
a aceleração, pois são grandezas diretamente proporcionais. Se a força é grande, a aceleração também é grande, tá? E se a aceleração é grande, a força também é grande. São proporcionais. Então aqui, ó, vou colocar uma situação. Tem dois carrinhos de supermercado, um cheio e um vazio. Qual que seria mais fácil empurrar? O cheio ou o vazio? Lógico que mais fácil seria o vazio, mas o que determinou ser mais fácil o vazio? O vazio é onde você vai aplicar menos força. Por quê? Porque a característica, né, a massa que ele tem é menor, então você vai aplicar uma força inferior. O carrinho cheio, você vai precisar fazer o que? Aplicar uma força maior para fazer o deslocamento dele, tá? Então, como está marcado em cima, com base nesse princípio, é possível calcular a intensidade da força aplicada a um corpo, se conhecermos sua massa e a aceleração. Então, a força, ela é o resultado da massa vezes, né, multiplicado pela aceleração, que é o que está marcado aqui embaixo novamente. A resultante das forças que agem em um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração, certo? Que é o princípio fundamental da dinâmica, onde força é igual a massa pela aceleração. E a terceira lei de Newton, né? Por exemplo, vamos imaginar essa situação. Quando, né, a pessoa vai lá, enche a bexiga e solta ela. Soltou a bexiga sem amarrar, o que vai acontecer? Ela vai sair, digamos, voando. Porque existe uma força contrária ao movimento dela. Porque se a bexiga vai para frente, existe o ar indo para trás. E aqui, então, na terceira lei de Newton, a gente entra na questão da ação e reação. Mesma coisa a bola. Quando se chuta a bola, o jogador exerce uma força na bola e a bola exerce uma força no jogador. E aí o que acontece? O resultado da ação do chute, ele vai fazer com que a bola siga a trajetória. Então, na terceira lei, como eu já adiantei, para toda força de ação existe uma força de reação, que são as setas vermelhas. Olha aqui na imagem. Então, uma força de ação, que é o que? O foguete subindo, existe uma força de reação, com mesma intensidade e direção. Olha só que as setas, elas têm o mesmo tamanho, e ela tem que ter o quê? A mesma intensidade, né? Por isso o mesmo tamanho e a mesma direção. Qual direção? Vertical. Lembra lá das setas? Então, direção vertical. Porém, em sentido oposto. Então, a direção é vertical, mas o sentido, uma seta é para cima, a outra seta é para baixo. Olha que tem um negativo no F, né? Da seta para baixo. Por quê? Porque essa é a outra força. Então a força do sentido, né, que o foguete vai seguir é para cima. Então essa é a força que que ele está vencendo. E existe uma outra força no sentido contrário. Por isso que é a seta para baixo. E isso então a gente diz que é a lei da ação e reação. As três leis de Newton, hoje a aula é sobre isso, é bem fácil, acredito que vocês não vão ter dificuldade. Aqui, fazendo um geral, marquem aí no caderno para vocês não esquecerem. Então, leis de Newton são. Então, tem os três quadrinhos aí laranja. Então, a primeira lei é a lei da inércia, que diz que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Gravem isso. A segunda, o princípio fundamental da dinâmica, relaciona a força aplicada à aceleração do corpo. Então, a força que se aplica, ela vai promover a aceleração de um corpo e isso vai depender do quê? Da massa desse corpo em relação à força aplicada. Quanto maior a massa do corpo, mais força tem que ser aplicada. Quanto menos a massa, menos força a ser aplicada.
E a terceira lei, que é a ação e reação, que diz que toda ação tem uma reação. Vocês já devem ter ouvido isso muito, né? Que tem como característica mesmo módulo, mesma direção, só que de sentido oposto. Lembra da seta lá atrás. E aqui uma característica, né, da lei de Newton, né, que são aplicadas às descrições de repouso e movimento de um corpo depende de um referencial. Então a gente só vai saber se um corpo está parado ou em movimento se a gente tiver um referencial que nos ajude. Sem ter o referencial, a gente não teria como determinar se ele está em repouso ou em movimento. E aqui os exercícios que vocês vão fazer é sobre o módulo 8, a página 153 e 154. Acredito que acho que é 2 ou 3 exercícios só, tá? Qualquer dúvida, só mandar o e-mail. Tchau, tchau, galera. Até mais.